Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que tem a missão de trazer os melhores conteúdos, os melhores convidados para você elevar o seu nível de gestão, melhorar a sua performance. Então a ideia aqui é a gente poder contribuir, tá? Então, o nosso propósito principal é poder atender a sua necessidade. Então, se você tiver algum tema, algum conteúdo que até hoje não foi abordado aqui no Gapcast, faço questão de estar podendo te atender. Então, comenta aqui, deixe os seus comentários. Não esquece de clicar no nosso sininho para garantir com que você está inscrito. Envia para o máximo de pessoas possíveis esse episódio para a gente poder melhorar o nosso resultado e todo mundo do mercado fitness poder crescer. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está na moda, todo mundo quer entender um pouquinho mais, todo mundo quer melhorar os seus resultados, que é a questão do tráfego pago. Né? Como desenvolver, como trabalhar, o que é de fato o tráfego pago, tirar alguns mitos, algumas verdades, são importantes a gente poder compreender para melhor o resultado do dia a dia da sua academia, do seu negócio, da sua empresa. Então, nada melhor do que trazer o nosso especialista, quem cuida do nosso marketing hoje, nosso head de marketing aqui do GAP, que é o Matheus. Então, com vocês, Matheus, seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Lazinha, pela apresentação. Bom, estou aqui para ajudar vocês a entender um pouco mais de tráfego, contar algumas coisas, histórias que eu escutei. E no final que eu tenha te ajudado, esclarecido alguma coisa, acho que é algo muito importante a se falar e por isso que eu estou aqui. Legal. Matheus, primeiro vamos falar o básico do básico. O que é o tal do tráfego pago, né? Porque algumas pessoas entendem isso de uma forma bastante superficial, outras entendem que isso é só a única solução que tem para a vida delas, outras ainda nem estão fazendo isso. Então, o que é o tráfego pago? É aquela coisa que aparece lá no Instagram, Patrocinado. patrocina aqui, é isso? Como que é? O que é o tráfego pago? Bom, vamos lá. Eu posso falar que tráfego pago nada mais é do que você pagar para aparecer dentro de qualquer plataforma. Hoje o mais comum é o Instagram e o Facebook, mas temos também o TikTok, temos também a plataforma do Google, mas eu vou falar um específico que o mais comum é o Instagram, que é aquele botão impulsionar. Quando você impulsiona alguma imagem, né, uma imagem da sua academia, ou então vamos supor um vídeo que você achou legal, você está impulsionando sim, isso também pode ser considerado tráfego, mas eu diria que talvez não seja a melhor maneira. Então eu diria que tráfego hoje, para realmente ter resultado, não é só você impulsionar ou alcançar mais pessoas, ou aparecer para qualquer pessoa. Tráfego é você ter um planejamento, uma estratégia, você tem que ter uma verba bem definida e saber que aquilo vai te trazer resultado. Eu acho que é uma definição um pouco diferente, mas é porque eu escutei muito de muitas academias falando: ah, eu já investi em tráfego pago e foi jogar dinheiro no lixo. Porque ele pensa que é patrocinar e deu certo. Eles normalmente pegam uma foto, um vídeo legal e patrocinam, colocam um raio de alcance com o público e é isso. E aí vão receber mensagem, vão receber curtida. Só que é um pouquinho mais delicado, é uma coisa que leva um pouco de tempo para aprender, mas resumindo tráfego não é só você pegar e patrocinar, é você saber o que você está fazendo, planejar aquilo e ter ideia do resultado final. Então, tráfego pago não é só você alcançar mais pessoas ou impulsionar alguma coisa. Ele tem um bom motivo e ele tem que trazer resultado. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Tem que te ajudar. Se não está te ajudando, está sendo feito da maneira errada. Legal. Eu costumo dizer que o tráfego pago, traduzindo, né, como o próprio termo diz, o tráfego é o que? A navegação de algo, né? E a navegação do seu conteúdo na internet, né? Só que de uma forma paga. Né? Perfeito. Então, a navegação do seu conteúdo na internet, o que vai aparecer no seu conteúdo, o que vai estar ali na evidência da galera e para quem merece receber aquilo ali de uma forma paga, né? De uma forma com que é assim, afinal de contas, é assim que essas plataformas ganham dinheiro, né? Perfeito. Assim que o Facebook, né, o grupo Meta ganha dinheiro, é assim que o YouTube ganha dinheiro, é assim que TikTok ganha dinheiro, o tal do algoritmo que se fala tanto aí, eles estão o tempo todo modificando esse algoritmo para poder Te dificultar ajudar. um pouquinho mais, Ah, né, sim. você não descobrir os segredos dele,
para daí poder te ajudar, aquilo que a gente sempre fala, né? Então ele dificulta para depois no final poder te ajudar, né? Então acho que esse é um ponto muito importante. E Matheus, você tem trabalhado hoje muito com tráfego pago, eu fiz questão de trazer aqui esse tema, porque hoje nós estamos desenvolvendo o tráfego pago, ajudando os nossos clientes a trabalhar com tráfego pago, mas eu ainda escuto muito das pessoas, dos donos de academia, que é impossível, né, competir com as grandes redes em questão de marketing, em questão de tráfego pago. Porque as grandes redes elas gastam milhões, né, no impulsionamento das suas peças, dos seus anúncios, e como que eu vou competir com uma grande rede que gasta milhões e eu tenho uma verba ali, sei lá, de 500, 800, R$ 1.000 por mês, né? Como que eu vou competir R$ 1.000 com vários milhões de reais? Então, eu queria que você... Isso é verdade ou é um mito? Vamos começar aqui com Não, isso. Isso é uma verdade ou é um mito? Ou seja, é impossível competir... Você que tem uma verba de R$ 1.000, R$ 2.000, é impossível competir com quem tem 2, 3, 10, 15, 20 milhões de reais investido numa plataforma. É mito ou é verdade, Matheus? É um mito total, mito total. Isso é uma falsa proporção. Você está colocando como se fosse 15 milhões, mas ela está atingindo o Brasil inteiro, ela tem dividido em algumas unidades. E é uma coisa que eu falo, dificilmente a Smart ou qualquer outra grande rede, eu falei Smart aqui agora, é um perigo, né? Uma rede, ela vai alcançar o mesmo que você, porque elas estão focadas em grandes estados, ela não consegue focar um bairro em específico. Você, por exemplo, eu tenho uma academia, eu estava vendo isso ontem. Vou dar um exemplo prático disso. A gente estava conversando com uma academia em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias tem algumas outras redes, algumas academias. No Rio de Janeiro tem muita academia. E aí eu estava vendo no Google e estava vendo no Instagram. No Google eu colocava assim, academias em Duque de Caxias. E não tinha nenhum patrocínio. Nenhum, zero patrocínio na palavra academia em Duque de Caxias. Aí eu pesquisei, academia com musculação. Também não achei nenhuma. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a Smart não está alcançando aquela região. Pode ser que ela seja um Rio de Janeiro muito forte. Mas aquela palavra em específico, aquela região, ela não compete. Então, primeiro ponto, é um mito. Você consegue sim competir e até o contrário, ela não consegue competir com você em uma área localizada. Então, por exemplo, ela não consegue fazer para todo o bairro de uma cidade. Ela faz em um lugar talvez mais populoso, ou então num raio de alcance da própria Smart, né, da própria filial, e nem todas conseguem fazer. Pra você ter uma ideia, nem todas fazem. Só às vezes período de lançamento, ou um período de baixo, ou então quando consegue algum investimento. Mas elas não competem com você. Elas não vão conseguir alcançar a área que você alcança. Então, é uma mentira. Você não vai competir com 10 milhões. Você compete com pessoas ali da sua região, que normalmente, na maioria das vezes, até peço para vocês fazerem esse teste, coloquem o bairro de vocês, a região de vocês, e coloquem as palavras-chave dos serviços de vocês. Por exemplo, academia com musculação em tal lugar, academia com natação em tal lugar. Vocês vão perceber que a disputa por patrocinado às vezes é zero, e quando tem é uma só. Então é uma oportunidade. Eu queria dizer aqui que vocês não estão competindo com elas. Vocês têm uma oportunidade muito grande, porque elas mesmo não conseguem cobrir todo o espaço, né, toda a questão do tráfego. Nem elas conseguem bancar todo o alcance e o número de pesquisas que tem. Então, tem muito, muito espaço para crescer. Então, é totalmente mentira. Legal. Isso é um ponto muito importante, porque hoje somos aí mais de 5.000 cidades, né, no país. Isso significa que multiplica isso vezes alguns tantos em bairro. Isso vai dar milhares e milhares de bairros espalhados pelo Brasil inteiro. E por mais que você tenha uma verba gigantesca de tráfego, muitas vezes ela não consegue ter o mesmo volume e até o mesmo valor do que no seu bairro, naquela região que você está localizado. Então, isso é um ponto muito importante para a galera poder entender, porque eu já vi várias pessoas dizendo que não ia para a internet, não vai fazer tráfego pago, porque não consegue competir com as grandes redes, não consegue fazer front com essas grandes redes. E isso é um mito gigantesco que a gente tem que estar quebrando aqui, e é legal o dia de hoje para a gente poder estar quebrando isso. Né? E acho que vale até comentar algo muito legal, que eu já escutei exatamente essa... Pô, mas a Smart aqui é muito forte, toda hora eu vejo o patrocinado dela. Como que eu vou competir com alguém que tem uma frequência maior? E aí eu vou olhar o patrocinado, você pode fazer o teste, né? Entra na biblioteca de anúncio, né? Escreve biblioteca e coloca Smart, coloca Bluefit, coloca Redfit, o que você quiser. Qualquer rede que tenha próxima de você. Você vai perceber que elas anunciam muito preço.
É R$ 9,90 o primeiro mês, é R$ 14,90, é R$ 1,99. E é só isso. Às vezes tem um videozinho institucional, às vezes tem alguma coisa mais... Mas vou dizer que 80% do que está lá é preço. E a academia não é só isso. Elas ganham por preço, mas não é a única qualidade que uma academia tem. Não é o único atrativo que as pessoas buscam. Então, eu acho que tem 2 pontos aí. Ela não alcança todo mundo e ela não fala com todo mundo. Então, é muito importante você entender que você é diferente e provavelmente você vai alcançar pessoas diferentes com até um pouco mais de facilidade. Show, maravilha. E, Matheus, então, para essa galera que está começando, para essa galera que está... Qual seriam os primeiros passos que ele deveria dar para poder fazer um marketing efetivo, um tráfego pago efetivo, um tráfego pago que gere resultado? Então, quais seriam os primeiros passos que essa academia deveria fazer, esse gestor ou essa empresa que está prestando serviço para ele? Quais seriam esses primeiros passos? Bom, como você disse, eu estou um tempo já trabalhando com algumas academias para fazer tráfego, para poder vir falar para vocês como realmente acontece. E o que eu falo para eles é exatamente o que eu vou falar para vocês. Primeira coisa é tomar consciência de que o tráfego pago não é o único canal que você tem que buscar algum tipo de ativação, algum tipo de captação. Então, ele não é o salvador da pátria, até porque às vezes a pessoa está desesperada, está precisando, por exemplo, de fluxo de caixa, está precisando de dinheiro, e ela vai gastar toda a verba dela esperando que o tráfego resolva. Então, a primeira coisa que eu falo, eu vou conscientizar você de que você precisa ter 3 meses um pouco seguros, não precisa ser 100% seguros, mas pelo menos 400 a 600 reais por 3 meses para você dizer que eu iniciei, fiz o teste e fiz acontecer. Você precisa de um período onde você não esteja com a corda no pescoço, sabe? Então, esse é o primeiro passo. Conscientizar de que eu só posso iniciar tráfego, fazer alguma captação, investir em alguma coisa, se eu não estou precisando daquele dinheiro. Então, se você, por exemplo, eu sempre falo para as nossas academias, se você está muito apertado, é melhor focar em algumas ações mais rápidas para você poder investir em tráfego, porque você pode investir, mas pode ser que, por exemplo, no primeiro mês você fique no 0 a 0. Ou então no primeiro mês você faça um teste de campanha que não funcione. E olha só que legal, todas as vezes que eu testei em academia, todas deram pelo menos algum tipo de lucro. E isso que é legal, porque os outros comércios em que ela compete não investem também. Então ela fica nadando de braçada no mar sozinho. Então é ela que vai atingir o público que ela quer, ela que vai atingir, por exemplo, os 2 quilômetros dela. Então eu quero passar para vocês de que a melhor forma de começar tráfego ou decidir iniciar é ter uma verba de pelo menos 600 reais. E outra coisa, ter foco no resultado. Eu não quero curtida, eu não quero comentário, eu não quero visualização, eu não quero nada. Eu quero que as pessoas que vejam o meu anúncio me chamem no WhatsApp, me chamem no Instagram. E aí eu consigo medir, por exemplo, é um funil de vendas. Quantas pessoas me viram, quantas pessoas iniciaram conversa. Depois eu vou para a área de vendas. Dessas pessoas que iniciaram conversa, quantas continuaram a conversar comigo, quantas agendaram e aí quantas vieram. Dessas que vieram, quantas venderam. Percebe que o tráfego ele é uma etapa do funil? Então, é importante que, além de você falar assim, Matheus, eu quero iniciar, você tem que ter muito preparado as outras etapas do funil. Por exemplo, eu preciso de um bom time comercial, eu preciso de um script para poder apresentar essas pessoas. Quando eu for fazer a campanha, o meu comercial tem que estar ciente de que tipo de pessoa que eu estou buscando. Por exemplo, eu estou fazendo uma campanha para quem está com dor nas costas, que eu vou ter que fazer uma semana de aula para eles aliviarem. O comercial não vai tratar ele como um aluno que quer conhecer a academia. Ela está tratando uma pessoa que quer saber da dor dela. Então, fazer tráfego não é só simplesmente jogar o dinheiro lá. Tem que ter ela é um tipo de captação para um funil muito específico. Ou às vezes pode ser só visita mesmo. Você pode não criar uma ação, mas criar só para conhecer a academia. Mas é muito importante que o comercial saiba tratar esse lead. É muito importante que você anote quem veio por visita, quem veio por fachada, quem veio... Por quê? Aí você consegue juntar e falar, olha, do tráfego, 40 pessoas mandaram mensagens, 16 vieram e 4 fecharam. Pô, minha campanha está dando positivo, está dando negativo, qual que é o custo de aquisição do meu cliente? Então, eu sei que eu estou, às vezes, pulando algumas etapas, mas é legal você entender que não adianta eu investir R$ 1.200 no tráfego e o lead chegar na minha recepcionista e aí?
ela não sabe como Saber o atender. que fazer, né? Ela fica perdida. Então, o volume está muito grande, eu não sei como responde. Aí a pessoa manda, eu quero saber só o preço e você se perde, entende? Então, é um preparo de que, a primeira coisa que eu falo, você está com a corda no pescoço? Não. Beleza, então podemos. Você tem um time comercial preparado? Se eu colocar a pessoa aí na frente, ela converte? Então, temos o segundo ponto. Você tem controle dos dados que você está fazendo? Ou é tudo bagunçado? Você não sabe quem visita, não sabe quantas pessoas vieram? Por quê? Eu posso fazer tráfego, talvez eu melhore até o movimento, mas depois de um tempo eu não vou ter base nenhuma para saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Então vai ser puro achismo, sorte. Então, trabalhar com tráfego não é só olhar a campanha, é olhar o cenário por completo. Então, para começar, você precisa ter um controle legal, você precisa ter um bom comercial e precisa não estar com a corda no pescoço. Pelo que você está falando, então, Matheus, é importante entender que tudo começa, na verdade, com um bom planejamento, né? Com uma boa estratégia. Se você não tiver uma boa estratégia, se você não tiver um bom planejamento, não souber exatamente onde você está, aonde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar até esse determinado objetivo, você está dando um tiro no escuro. E aí, tiro no escuro, como pode acertar qualquer alvo, né? Pode acertar até mesmo você mesmo, né? E aí acabar te matando. Então, antes de começar qualquer ação, primeira dica fundamental pelo que você colocou é criar um bom planejamento, entender quem que você quer atingir, de que forma que você quer atingir, depois de atingido, para onde esse cara vai. Então, desenhar esse caminho do cliente é fundamental, né? Entender que o tráfego pago para o nosso segmento em específico não é a venda final. O tráfego pago é a ponta, né? A boca do funil, né? A entrada de pessoas levantando a mão, interessadas no seu produto, e aí depois disso é necessário uma série de outros processos a serem feitos para que daí você seja efetivo no resultado. É isso mesmo, Matheus? Perfeitamente. Tanto é que, eu não vou dar o nome das academias ou exemplos, mas academias que têm um comercial muito bem organizado e que têm um bom controle de dados, vem, por exemplo, eu vou dar o número do custo. Academias que estão mais ou menos, o custo pode chegar a R$10 por conversa. Uma academia que está indo muito bem, a gente já viu 9, R$2, R$1 o lead. Lógico que às vezes é uma campanha específica, mas eu estou dizendo que a gente só conseguiu chegar a R$2 o custo do lead, a gente conseguiu chegar a R$3 o custo do lead, porque a gente conseguiu pegar os dados das campanhas que não foram tão bem, dar uma analisada e ver o que podia ser melhor. Então, é muito importante ter um bom planejamento, por exemplo, acho que eu vou dar uma dica de como funciona o nosso. Acho que é, por exemplo, o que a gente falou dos 3 meses. O primeiro mês é muito importante a gente descobrir quem que está fazendo tráfego pago na sua região. Na maioria das vezes, nenhuma academia. Nenhuma. E aí, o que acontece? Depois que a gente tem vamos supor, nenhuma academia, você pode fazer um patrocinado simplesmente apresentando a sua academia. Olha, veja como é um dia na academia tal. Veja como é um dia malhando ou como é um dia na dança ou no serviço. E aí você roda muito bem, porque ninguém mais está fazendo isso. E o primeiro ponto é, muita gente pode saber da existência da sua academia, mas eu tenho certeza que a maioria não conhece. Porque hoje em dia o movimento é um pouco diferente, né? Ninguém sai na rua perguntando, vamos ver o comércio novo que tem aqui. Pode ser que você exista há 10 anos, pode ser que as pessoas saibam que você existe, mas vai ter gente que sempre vai ter gente que não conhece. Então é muito bom, esse é um primeiro teste. Aí o segundo é uma busca de, a gente escolhe um serviço que a pessoa quer, e aí coloca como, olha, venha fazer a primeira aula gratuita, o segundo mês. É uma aula gratuita de alguma coisa, é alguma isca que você possa colocar, venha conhecer tal, hoje dia tal vai ter não sei o quê. Por quê? Pode ser que por conhecimento ele já saiba da sua academia, então aquele vídeo mostrando não vai ajudar muito, porque ele já sabe. Mas aí depois a gente vai para a questão da criar uma oportunidade. Às vezes ele só não vai para a academia porque nada tirou ele ali do conforto, né? Pô, às vezes um jiu-jitsu gratuito, a primeira aula, um primeiro treino e mostrar como que acontece. Então, primeiro a gente tenta só mostrar a academia, porque se for legal e ele estiver interessado, às vezes ele não sabia e vai lá. A segunda é dar alguma coisa para ele, por exemplo, um mês gratuito, uma semana gratuita, um dia D específico para você ter um volume legal. E o terceiro mês, caso nenhuma dessas duas funcione, a gente cria, por exemplo, algum produto muito específico, que nem para você fechar, eu vou fechar esse grupo aqui para pessoas que, sei lá, estão na gravidez, grávidas que precisam, né, sei lá, ou então
alguém que está com dor no joelho e precisa melhorar. São produtos, são planos específicos, não é um plano que se cria, mas pessoas muito específicas procurando uma solução, não uma academia. Então, isso que você está trazendo é um ponto muito importante, que eu vejo uma dificuldade muito grande no nosso segmento, que é definir corretamente qual é a promessa que eu vou comunicar. A maior parte do nosso segmento não sabe definir a sua promessa. E na internet, para quem se aventura no mundo da internet, que é fantástico e é maravilhoso, a internet necessita de uma promessa clara. Para você ter efetividade, para você ter resultado, você precisa ter uma promessa clara. Dá um exemplo claro para a galera aí, o que é promessa, só para a galera poder entender o que é uma promessa clara. Vender atividade física ou vender... Então, me dá um exemplo claro para as pessoas poderem entender que o tráfego pago, ela começa na definição do planejamento, né? E no planejamento começa com a definição da promessa. Então, o que é promessa, Matheus? E como desenvolver uma promessa para o cliente ficar claro ali que aquele produto vai atender a necessidade dele? Bom, eu vou primeiro exemplificar do que não seria uma promessa. Eu acho que a gente pode começar assim, porque são títulos ou chamadas ou alguma coisa que você está prometendo que não tem muita efetividade. Por exemplo, comece na minha academia hoje e alcance o corpo ideal. Isso não é uma promessa. Lógico, você pode encarar como uma promessa, mas ela não é efetiva, ela não traz vontade da pessoa ir até lá. Por quê? Agora vai uma promessa que funciona hoje em dia. Perca 3 quilos em uma semana de treinamento na minha academia. O que eu estou fazendo? Eu estou falando que você vai perder 3 quilos em uma semana de treinamento na minha academia. Não estou falando o que é certo ou o que é errado, tá? Eu estou só inventando alguma coisa aqui. O que você tem que colocar sempre em mente? Defina muito bem o benefício que você quer entregar. Em quanto tempo você vai entregar e para quem que você vai entregar. Por quê? Não adianta eu falar que você vai alcançar o corpo ideal, é muito subjetivo. As pessoas estão buscando soluções muito específicas. Imagina a pessoa que está lá rodando o Instagram, ela acha algo muito genérico, ela vai passar. Você tem que tentar acertar na promessa a dor que ela está sentindo. Então, por exemplo, nesse último mês, a gente seleciona, vamos supor, vamos tentar pegar pessoas que estão buscando crescer, né, ficar mais forte. Olha, descubra o treinamento que fez tal pessoa ganhar 15 quilos de massa muscular. O que eu tô pegando pessoas que querem massa muscular. E aí eu tenho uma promessa. Eu estou entregando isso. Eu tô pegando pessoas específicas, eu estou indo pela dor especificamente, e estou dando um exemplo de uma pessoa que alcançou 15 quilos de massa muscular. Então, promessa não é algo muito abrangente. Quanto mais específico, melhor. Quanto mais específico você for... Você tem uma academia e você fala, venha para a minha academia porque aqui tem saúde e bem-estar. Isso pode até chamar a atenção, mas não vai te trazer uma boa quantidade de pessoas interessadas. Você tem, por exemplo, um tipo de campanha desse jeito, ele atrai muito menos lead do que uma campanha mais específica. Então, o que é saúde para a sua academia? Desculpa. O que é saúde para a sua academia? Então, como que é feito, por exemplo, a gestora adora falar, aqui o atendimento é maravilhoso. Vem aqui porque é o melhor atendimento da região. Isso é subjetivo demais, porque eu não sei o que é o melhor atendimento da região. Eu preciso mostrar o que é o melhor atendimento. Olha, aqui você vai ter a prescrição de treino, e aí vai ter uma semana de acompanhamento. No final da semana de acompanhamento, você vai ter uma avaliação, e nessa avaliação a gente faz um treino mesmo, e aí depois de 3 meses a gente volta. Você está vendo que eu tô falando que eu vou cuidar de você, sem precisar falar que eu estou cuidando de você. Então, a promessa não é, olha, aqui é a melhor academia para você que quer emagrecer. Olha, eu estou prometendo que você vai emagrecer em tanto tempo, ou que você vai emagrecer dessa forma. Aí mostra o método. Você precisa mostrar, você precisa colocar em prática. Você não pode tentar buscar o significado da palavra que você está falando. Por exemplo, eu estava discutindo esses dias, o que a gente faz em março, o que a gente pode fazer? E a gente chegou à conclusão de que não podemos simplesmente usar uma data específica para só falar. Aí a gente chegou na conclusão de que, olha, o que a gente vai fazer? Em março, a gente vai pegar as pessoas que não começaram em janeiro e nem em fevereiro. Então, eu vou falar para elas, olha, você que não começou em janeiro, você que não começou na academia em fevereiro, março a gente está te dando a última oportunidade
para poder participar de um treinamento até o fim do ano para você poder crescer. Eu não vou dar especificamente do que é, porque vai que acha. Claro. Mas eu estou falando para a pessoa, você não vem em janeiro, você não vem em fevereiro, mas março aqui está a última oportunidade. Realmente é a última oportunidade, porque ao longo do ano ele vai trabalhar outras campanhas. Então, por exemplo, um preço diferencial, ou então um tipo de treinamento que só vai até tal data. Uma entrega diferente. Exatamente, uma entrega diferente. Então, eu tenho que... Por isso que promessa é muito importante. O que você diz, ele tem que ser muito, muito direto para quem você está falando. Ah, Matheus, mas eu quero que qualquer pessoa treine aqui. Ótimo, qualquer pessoa pode treinar. Mas quando você estiver anunciando, é muito bom que não seja para todo mundo. Porque se é para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, é melhor nem anunciar. Tente buscar... É o que eu estou falando, você não precisa escolher um público específico para anunciar. Você pode definir a promessa numa chamada, que aquela chamada não precisa colocar um público específico, por exemplo, para mulher de 45 anos. Não. Ela vai ver através do meu anúncio que é para ela. Entende? Então, é muito mais fácil até para o próprio algoritmo entender, porque ele não precisa ele mesmo segmentar. Ele vai perceber que as pessoas que estão parando para assistir têm esse perfil. Então, para a academia, que, por exemplo, qualquer pessoa pode ir lá fazer musculação, é muito mais importante a promessa do que a estrutura de campanha. Entende? Se eu pegar uma campanha e colocar para todo mundo num raio de 2 km e eu tiver uma boa promessa, é muito mais eficaz do que eu segmentar dentro da plataforma e colocar qualquer anúncio. Entende? Então, é uma coisa que a gente estava testando esses dias e percebeu que a promessa é muito importante, o que você vai entregar e para quem você vai entregar. Então, para definir uma promessa, seja muito específico, defina para quem e qual é o benefício, né? O que você vai estar entregando. Então, show. Não é Isso só... é muito bom. Bom, então vamos lá, vamos começar da forma correta. Então, a primeira coisa é definir uma estratégia correta, né? Todo o fluxo que vai ser do seu aluno, todo o funil de vendas que vai ser preparado. Exato. Para definir isso, você precisa definir qual é a promessa. Bom, definir a promessa, definir a estratégia, treinei meu time, capacitei o meu time, agora eu vou, de fato, usar a ferramenta tráfego pago na internet. E aí eu vou no botão do impulsionar lá, Matheus, aí eu clico no botão do impulsionar e vou pelo botão do impulsionar, ou não, existe uma outra forma que é muito mais eficaz do que você ir no botão do... Então, o que é? É mito ou é verdade? Vai no botão do impulsionar ou não? Não vá no botão do impulsionar. Essa é a grande dica, não vá. É muito importante ou que você conheça alguém que faça na plataforma, ou busque o mínimo conhecimento para ir para o gerenciador de anúncios, que é uma plataforma que tem dentro do Facebook. Se você escrever no Google gerenciador de anúncios, você já está... Se o seu Facebook já estiver logado, ele já vai entrar nesse gerenciador. E lá você vai poder... Ele é um pouco mais difícil, ele parece um grande Excel, né? Você abre ele assim e você fala, meu Deus, o que eu faço? É realmente muito confuso, mas é muito melhor do que pelo impulsionar. O impulsionar, ele é maravilhoso, ele é simples, né? Você clicou em impulsionar, seleciona o público, seleciona o quanto que você vai gastar, seleciona o lugar, o raio de alcance e vamos embora. Só que você tem um problema ali no impulsionar. Você não consegue analisar tão bem tudo e você não consegue algumas segmentações, algumas especificações que o gerenciador tem. Então, por exemplo, lá você não pode escolher o tipo de campanha. Por exemplo, no impulsionário eu tenho para visitar meu site, para iniciar a conversa ou para ver o meu perfil, se você for no impulsionar. Se você for para o gerenciador, você tem como alcance, visibilidade, venda, conversão. Você tem uma porrada de opções para você falar. Por exemplo, se eu quero uma campanha para o WhatsApp, eu não vou querer pessoas que vejam o meu anúncio. Eu não vou fazer uma campanha de alcance. A gente já fez esse teste, né? A gente botou para você um pouco específico, né? Por exemplo, tem 2 tipos de campanha. Vou resumir a 2. Um tipo de campanha que vai mostrar para pessoas que gostam de assistir alguma coisa. Por exemplo, o Facebook, ele entende o que você quer. E você tem que direcionar para ele o que você está querendo. Se você não direciona, ele vai ficar perdido. Por exemplo, se eu quero levar pessoas para o WhatsApp para conversar, quando eu coloco campanhas de alcance, eu vou alcançar mais pessoas. Só que não necessariamente as pessoas vão me chamar no WhatsApp. Por quê? O público que ele está pegando são pessoas que estão parando para ver o seu anúncio. Então, você fazer uma campanha de alcance, você já vai se perder aí. Então, você tem que colocar, por exemplo, uma campanha de conversa, uma campanha de conversão. E aí você vai pegar pessoas que já normalmente costumam iniciar a conversa, costumam clicar no botão para ir para o WhatsApp. São pessoas específicas, claro.
Então você consegue fazer todo o gerenciamento do perfil, todo o gerenciamento do público, todo o gerenciamento de quem de fato. Mas e se eu não tenho isso? Se eu não sei quem é o meu público? Como que eu começo então a saber disso? Qual é o meu público para eu poder definir ali na hora que o gerenciador me dá essa opção? Qual é o meu público de fato? Bom, vou dar uma dica aqui do que já funcionou com umas academias que a gente trabalhou. O primeiro ponto é perceber qual é o público da academia. É muito simples. Vou supor que você já tem uma academia ou trabalha em uma academia. A melhor coisa é entender quem que está vindo treinar aqui hoje. Como que é esse público? É um público de 24 a 50 anos? É um público muito jovem? É um público velho? Qual que é a porcentagem disso? E aí você vai anunciar para essas mesmas pessoas. Porque se você já tem um público que vem para sua academia, provavelmente o mesmo público vai se relacionar, vai gostar, vai continuar vindo, né? Então, olha o público que você já tem. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar qual que é a média de idade dos seus alunos, qual que é a média de idade, se você não quiser pegar uma média, qual que é a maioria? É pessoas que trabalham, que não trabalham, que estão na escola, são mulheres, são homens, e aí você pode definir na campanha qual é o seu público. Mas o melhor de tudo, é uma coisa que é o princípio do marketing, é ter definido a persona, que é o básico, a sua pessoa ideal. Quem que compra de você? É uma pessoa que tem limite no cartão, que se chama João, que trabalha em tal lugar e faz isso. Então é essa pessoa ideal. Mas olha só que legal, dentro do tráfego, a gente não precisa ser tão específico, tá? As campanhas que mais funcionaram foram as campanhas de público aberto. Então, de público de 18 a 64 anos. E aí, a gente rodava a campanha e aí percebia que, peraí, as pessoas de 24 a 38 são as que mais iniciam conversa. Então, vamos focar nesse público. Aí, focou nesse público. E aí, percebeu que esse público foi o que mais comprou na academia. Mas a gente teve ações, por exemplo, que a gente percebeu que eu quero Jiu-Jitsu Kids para... Era uma rapaziada mais velha ainda. Era de 35 a 47, de 35 a 52. Então, por isso que eu volto àquele ponto. Talvez para fazer uma campanha para a academia, você tenha que ter a pessoa ideal. Ótimo, isso é maravilhoso para iniciar. Mas no final de tudo, o que vai definir é o anúncio. Se você está fazendo para um público, por exemplo, para os pais que vão fazer Jiu-Jitsu Kids, não adianta você colocar de 18 anos. Ou abaixo de 18 anos, que nem pode, né? Mas de 18 para frente. Você não vai alcançar ninguém, porque o cara que é pai jovem, ele não está pensando, ele está pensando em normalmente correr atrás das coisas dele. Você está falando para um público mais velho, que tem filhos ou que está se preocupando com a luta ou alguma coisa nesse sentido. Então, imagina que para cada anúncio tem um público específico. E depende muito do que você quer. Mas comece desenhando a persona de acordo com o público que você tem. E aí manda para tráfego aberto, que funciona legal. Show, maravilha. Bom, definir a estratégia, definir minha persona, fui para o tráfego. Por que você disse que eu primeiro preciso monitorar aí no mínimo em 600, 700? Existe uma lógica, existe um porquê que eu preciso definir isso, um valor mínimo para ser implantado? Claro, primeiro que esse seria um valor razoável para medir resultados já. Por exemplo, R$600. Eu colocando R$600, eu tenho um mês inteiro de tráfego, rodando um valor aí, pelo menos 10, 15 reais em algumas datas, ou às vezes semanalmente, depende muito do que a academia, tem academia que fecha de fim de semana e tudo mais. Então, você define um valor médio para gastar por dia com R$600. Isso já ajuda muito. Por exemplo, R$20. Por quê? Se você deixa para colocar R$100 em um dia, R$50 em um dia, você não tem aprendizagem de campanha. Então, é muito importante que, ao longo do tempo, o Facebook aprenda com você. Então, se eu posso colocar R$1.000 em um dia. Ele talvez até aprenda mais rápido. Mas é melhor eu segmentar esses 1.000 em um período de 30 dias, porque eu vou aprender com isso. Eu vou ter tempo de modificar. Se eu simplesmente não tiver esse tempo, se eu não tiver 3 meses de estudo, se eu não tiver 3 meses de campanha, eu não vou saber para onde eu vou. Então, é legal ter uma constância para saber evolução. Por exemplo, se eu investir 600 no primeiro mês, 600 no segundo mês, 600 no terceiro mês, eu vou saber qual foi o resultado do primeiro mês. Pô, o custo do lead da conversa foi de R$50. E a gente fechou 3 vendas. Pô, legal. Qual que foi essa venda? Ela compensou o tráfego? Não compensou? Beleza. Aí a gente foi por segundo mês. O custo do lead foi a R$5. Só que a gente só fechou 2 vendas.
Pô, então, peraí. Eu mexi no público, então quer dizer que talvez o público que eu mexi, ou então um anúncio que eu fiz, não trouxe pessoas qualificadas. E aí você para, aí vai pro terceiro mês. Pô, o terceiro mês eu fiz isso, e aí o custo do lead agora está em R$10 e a gente fechou 6 vendas. Eu aprendi a usar o público na primeira, eu aprendi a usar o anúncio no segundo mês, e agora eu juntei os dois no terceiro mês para falar, pô, agora eu evoluí. Eu consegui melhorar os números dentro da plataforma e consegui arrumar os números de conversão final. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente tem academias que a gente falou sobre saúde, bem-estar, sobre conheça a academia, e a gente trouxe muito lead e trouxe boas conversões. Mas aí a gente foi ver em algumas outras academias, a gente colocava assim, ó, venha treinar por tanto, por R$30, por R$50. Vou dar um número aleatório. Venha treinar por um valor ideal. Ela teve muito mais conversão do que não falando o valor. Aí eu vou falar, Matheus, você tem que não falar o valor? Tem que falar o valor? Não. A gente fez vários testes e aí percebeu que vinha muito menos curioso. E a pessoa já vinha decidida, não, pô, legal, interessante. Quem vinha já vinha falando, olha, gostei, acho que eu vou conhecer. Como é que eu faço para marcar? Onde é que eu agendo? Pô, quero ir conhecer vocês. Por quê? A gente estudou ao longo de 3 meses minimamente para saber onde modificar. Então, é muito importante ter um prazo de 3 meses para pensar. É muito importante ter constância, tá? Manter todo dia a campanha ativa, minimamente, mínimo é R$6, tá? 5 e pouco é $1 por dia. Mas é bom ter um pouquinho mais, porque às vezes o custo da conversão ela ultrapassa os R$6. Então, eu diria que o mínimo aí são R$12, R$13 por dia, para você pelo menos ter 1, 2 conversões, tendo a pior campanha do mundo. E aí você consegue parar e falar, como que eu consigo chegar no custo de R$5 que o Matheus falou que era o ideal? E aí você mexe no público, aí você pode trocar, às vezes, um anúncio. Ou então, às vezes, está custando R$12, R$15, mas todo mundo que está mandando mensagem está convertendo. Então, ótimo. Então, vamos lá. Começamos com um bom planejamento. Perfeito. Definimos o público-alvo, definimos a promessa, criamos o anúncio na plataforma, no gerenciamento. E, pelo que você estava me falando, gerenciamos isso de fato. Então, vamos aí analisar várias métricas para a gente poder monitorar, né, se a campanha está sendo efetiva ou não. Exatamente. Primeira pergunta essas plataformas, todas elas já te dão um gerenciamento, ou seja, eles já têm uma plataforma para analisar dados, analisar números, ou seja, todas elas têm como você analisar, ou você precisa contratar obrigatoriamente uma plataforma externa para analisar isso? Não, eu vou tentar não deixar confuso. Eu acho que vale a pena mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Ela gera um próprio relatório por ela, isso é muito bom. Você pode, na sua frente aparece lá, você gastou tanto, tantas pessoas foram alcançadas, tantas pessoas clicaram e tantas pessoas iniciaram uma conversa. Pô, Matheus, aí é simples, são contas simples. Aí você tem algumas, cliquei ali e apareceu que dessas conversões que iniciou, tal pessoa tinha tantos anos. Lógico, eu não vou entrar especificamente na plataforma, mas ela, depois que vocês iniciam, traz um mínimo de conhecimento ali para poder aprender. Uma aula de 1 hora no YouTube você consegue colocar para rodar a primeira campanha, você já vai entender o básico. E acho que talvez o básico já vai ser muito, muito, muito mais à frente do que qualquer outra concorrente que você coloca, por exemplo, de uma outra academia está fazendo. Uma coisa que eu acho muito bom deixar bem claro, Lazinho, foi uma coisa que eu escutei da maioria dos gestores que eu falo sobre tráfego. Ah, Matheus, eu vim de uma agência, não falando mal de agência, mas já falando, vim de uma agência que não me trouxe resultado nenhum. Eu já trabalhei em agências de pequenos negócios, já trabalhei não só para academia, mas para qualquer outro pequeno negócio, sorveteria e não sei o que, de advocacia, coisas locais. E aí, o que a gente reparou? Que hoje a agência normalmente vende serviço para as redes sociais, para cuidar do Instagram, para cuidar de postagem. Normalmente, eu vou falar a realidade, você paga R$1.000 para uma academia e a academia fica produzindo postagens para você. E aí, o que acontece? O gestor não vê uma evolução naquilo. Por quê? Pô, o Instagram tá bonito, tá legal, mas e aí? Como é que tá o meu caixa? Eu tô gastando 1.000 e como que tá voltando esse dinheiro para mim? Esse é o primeiro ponto, né? Tipo, eu não tô vendo isso. E é legal você pensar de que daqui para frente, uma dica que eu dou sempre que você for contratar alguma agência, você tenha contratado uma agência que é focada em performance, é focada em entregar resultado. Por quê?
é melhor que você não tenha postagem recente, bonita, bem feita no Instagram, estejam umas boas fotos feitas por você. Lógico, não tô tirando o mérito do Instagram ou de qualquer outra plataforma. Eu estou falando que você pode manter um feed harmônico por sua conta, não postando com tanta frequência, e pegando esses R$ 1.000 e colocando para tráfego. Então, o que eu quero passar aqui é que não é tão difícil e ele talvez seja um valor que você olha e fala assim, isso me trouxe resultado. Legal. Entende? Já que você está falando em olhar, Matheus, fui para o gerenciador. Passa para a galera quais são aí as principais métricas ali, 4 ou 5 principais métricas, eu não sei exatamente quais. Eu sei que você analisa várias e várias métricas aqui, são vários indicadores, mas 4 ou 5 principais métricas aí que quem está nos assistindo agora precisa se atentar, precisa entender. Existem muitas palavras aí hoje, LTV, não sei o quê, mas a galera muitas vezes não sabe o que é isso. Uhum. Então, passa para a galera aí quais são as principais, as 5 principais e o que significa cada uma delas. Perfeito. Só para a galera poder acompanhar isso aí, por favor. Bom, para ser bem didático, eu acho que vale a pena você entender algumas coisas. Algumas métricas são sintomas que precisam de ou ajustes ou mostram que está tudo bem. Por exemplo, eu tenho uma campanha que eu investi R$600 e essa campanha tem um monte de métrica. Quantas pessoas eu alcancei, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas dessas visualizaram e clicaram para acessar, quantas dessas clicaram para acessar e conversaram. Então, a primeira que você tem que ter é uma chamada CTR. O que é o CTR? É a porcentagem de pessoas que viram o seu anúncio e iniciaram uma conversa. Por exemplo, você vai ter lá um CTR, se você clicar para ver, vai ter um CTR lá do seu anúncio. Por exemplo, de 10.000, 100 entraram. Então, eu alcancei 10.000 pessoas e 100 entraram. Qual que seria o CTR ideal? É só você olhar o número lá e você vai olhar. CTR, o que quer dizer? Quer dizer que o que as pessoas estão vendo está gerando interesse em clicar. Então, é muito importante você ter pelo menos acima de 1%. Tá. Academias, para você ter uma ideia, hoje a gente tem o nosso tráfego pago, a gente fica na média de 0,60, 0,77, porque a gente quer alcançar gestores, e não é um público fácil. Então, é difícil. Então, é mais caro, não alcança esse 1%. Mas a gente vai ver das academias que o público é muito maior e, vamos supor, qualquer pessoa pode fazer uma atividade física, não tô, como eu falei, nem qualquer pessoa, mas um público é muito maior e menos seleto, você tem CTR de 2, 3, 4, já vi CTR de 5 de academia, que é gigantesco, é muito, 5%. Então, o CTR saudável que você deve estar sempre dando na sua campanha é de pelo menos 2, 3, você está tendo uma campanha saudável para um negócio local. Porque você está oferecendo um serviço e você quer que a pessoa veja clique. Então, a primeira que você vai olhar é o CTR. É o número de pessoas que clicaram naquele anúncio para saber um pouquinho mais, é exatamente. Isso? O CTR é a divisão das pessoas que viram versus as pessoas que clicaram para ver. Então, ela viu e gostou. Por que é legal você olhar o CTR, não o alcance ou o número final? Porque se você está tendo muitas pessoas visualizando e um baixo número de cliques, então seu anúncio está ruim. Entende? Então, o primeiro ponto é o CTR. Esse você tem que estar sempre de olho. Segundo ponto é o número de acessos que você teve na conversa. Por exemplo, lá dá o número de cliques na conversa. Por exemplo, são 2 coisas que ele marca. Se você clicar em iniciar conversa agora, você vai para o WhatsApp ou vai para o direct. E aí depois, quando você clica lá para iniciar a conversa ou manda mensagem no direct, ele conta mais uma outra conversão. Então, pessoas que clicaram e pessoas que converteram. Então, se eu coloco lá que 100 pessoas clicaram e 20 converteram, eu tenho um problema aqui. O que esse problema significa? Que meu público não é qualificado. Tem gente clicando errado, tem gente clicando e não finalizando. Então, meu público, provavelmente meu público não está interessado. Então, você tem a métrica para saber se o anúncio está bom. Se o CTR está baixo, você arruma anúncio. Arruma promessa, arruma copy, arruma isso. O que é visível para a pessoa, o que está gerando interesse. Ponto. Aí depois você vai para a segunda métrica muito importante, que é a conversão mesmo, mas a conversão do qual número? O número de cliques e o número de conversão final. Então, por exemplo, a gente já chegou a pegar que tinha 141 cliques e a gente viu lá que tinha 18 conversas iniciadas. Então, primeiro ponto, que a pessoa clicou no WhatsApp e já saiu, putz, eu não queria falar com ele, putz, era o WhatsApp, não queria.
Então, a gente tem duas soluções. Ou a gente troca a plataforma final, então, em vez de ir para o WhatsApp, vai para o Direct, que talvez fosse mais rápido. Ou a pessoa que você está colocando ali não é a pessoa que vai comprar. Porque ela nem conversa com você, ela nem inicia a conversa. Então, a gente tem uma outra coisa a ser arrumada. E a última, mais importante, talvez essa que leva mais tempo, você disse para citar 5, eu vou colocar 3, que são Perfeito. as que vocês devem olhar. É a conversão final no funil. É a conversão final no funil. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu estou alcançando 60 mil pessoas, vou dar uma métrica real, 60 mil pessoas, estou com a impressão de 60 mil, né? 60 mil pessoas viram, com uma média de 3 vezes por dia, a pessoa está vendo o meu anúncio. Aí dessas pessoas que viram, 140 clicaram, dessas 140 clicaram, 60 iniciaram conversa, dessas que 60 iniciaram conversas, 17 continuaram e ninguém comprou. O que adianta eu continuar com essa campanha, sendo que no final ali eu não estou fechando ninguém? Então, que etapa que tá? Você tem que analisar etapa por etapa. Pô, o CTR tá legal? Beleza, então meu anúncio está trazendo pessoas. Ah, o número de cliques tá legal? Beleza. O número de conversas iniciadas tá legal? Tá. Mas aí eu percebi que no momento que a pessoa iniciou a conversa, só 17 vieram dessas 60. Então, o que está precisando aqui? Talvez um script ou um gancho muito melhor para aquela pessoa que se interessou por você venha até a academia, que também não é um trabalho fácil. Então, o que eu vou entregar para essa pessoa? O que eu vou falar para essa pessoa? Que tipo de conversa que eu vou ter que vai melhorar dessas 60 para uma, em vez de 17, vamos tentar arrumar 10% a mais. Amarradinho, né? Tem que estar tudo amarradinho. Então, o pior erro que você pode ter de qualquer tipo de gestão é você olhar só o topo do funil, que seria o tráfego. Ah, Matheus, o tráfego tá maravilhoso, tá vindo um monte de conversa aqui. Tá, mas e depois? Por isso que eu falei no começo, o mais importante é você ter tudo muito bem desenhado. Por quê? Uma coisa ajuda a outra. Não, por isso que eu falei, não adianta fazer tráfego se sua equipe não está bem preparada. Não estou jogando a culpa da equipe, nada disso. Só estou falando que tudo funciona muito bem quando está muito bem amarrado. Então, outra métrica que você tem que olhar, que é muito importante, é a conversão final. Matheus, é difícil ter o controle? Talvez seja o grande problema, talvez seja até uma solução que a gente lance e fale para o mercado que tem, que eles brilhariam os olhos, que é o que tem hoje, né? Um controle que a gente entrega para a GAP, porque isso é a melhor coisa do mundo. Matheus, não sei se você consegue trazer, sem precisar falar nomes, claro, mas nesse último mês, uma campanha, uma ação que a gente fez que foi efetiva, só para a galera poder se basear, ter noção aí de números, ou seja, olha, foi investido tanto, a gente teve essa proposta, teve essa promessa, iniciamos tantas conversas e gerou, só para a galera poder entender aí, né, nesse último mês, o que a gente fez e quais foram os resultados que acabamos gerando nos nossos clientes através de uma campanha direcionada e criada por você. Vamos lá. Bom, vou dar um exemplo exatamente como foi desenhado. A gente foi fazer o primeiro mês e o primeiro vídeo que a gente colocou para rodar foi: olha como é treinar em tal academia. Essa foi a proposta. Pegamos uma pessoa, ela foi lá, ela gravou, mostrou como que é, o vídeo ficou ótimo, e a gente botou para rodar R$600. E aí botamos para rodar R$600, desses R$600 a gente colocou para rodar e ficou rodando no meio do mês, tinha gastado uns 350 e tinham cerca de 100 conversas iniciadas. Então estava um custo de R$3, 102 conversas iniciadas. E olha só que legal, boa parte dessas conversas que foram iniciadas agendaram. A gente teve uma média de 39 agendamentos, que é um número muito bom. Por quê? Tem gente que não responde, tem gente que vai responder depois. Tem um lead que ele só viu e depois ele vai ser impactado outra vez. Então, a gente teve 37 agendamentos. E a gente teve desses 37 agendamentos, a gente teve, e está tendo, né, a campanha está rodando, uma visita, a pessoa recebia, por exemplo, 3, 4 visitas no dia, ela estava começando a receber o dobro de visitas. Por quê? Por causa dos agendamentos. Então, isso foi um tipo de tráfego muito legal, que funcionou no primeiro mês, que é voltado a simplesmente mostrar a academia. E nisso veio mais pessoas buscando entender um pouco mais, agendaram a visita. E a conversão final eu não peguei até o fim do mês, mas com certeza ele falou para mim que já pagou o tráfego.
E eu tenho certeza que vai pagar muito mais. Então, ele pode rodar essa campanha o ano inteiro. Lógico, eu não vou falar para ele rodar o ano inteiro, ele vai modificar os vídeos, mas a campanha de mostrando a academia funciona. Ou seja, uma coisa simples, Uma coisa provocando... simples. Ontem eu conversei com uma academia também, que ele falou, pô, Matheus, eu paguei para uma agência e a gente só fez o Instagram, ficou 1 ano nisso, fazendo o Instagram. E ele falou, não, larguei, e ele mesmo está cuidando agora. E ele falou, pô, vou iniciar no tráfego. E eu fui pegar as campanhas dele, todas as campanhas, nenhuma era para conversa. E eu, mano, como é que o cara vai ter resultado se não tem ninguém chamando ele para conversar? É um negócio local, ninguém compra online. Não adianta ele ter 30 mil seguidores. E se os 30 mil seguidores for de outra região? É perigoso demais você colocar para crescimento. Então, é muito importante você olhar e ter as conversas. E eu tenho esse exemplo prático de que o custo de conversa foi muito barato, foi 3 e pouco. E ele teve, em 15 dias, o dobro de visitas que ele estava tendo. Aí você fala, Matheus, é o tráfego que está fazendo isso? Não, o tráfego está ajudando ele a fazer isso. Por quê? Porque as recepcionistas atendiam muito bem. As recepcionistas, consultor de vendas, né? Consultor atendia muito bem. Tinha um script para atender essas pessoas que vinham do WhatsApp. Outra coisa, ele tinha um protocolo próprio para poder atender. Então, é muito legal você ver que essa academia, o tráfego ajudou ela. Ela estava preparada para receber o tráfego. A única coisa que ela precisava era de alguém que fizesse para ela. De que não atrapalhasse ela, ajudasse ela na conversão. Por quê? Pode ser efetivo, né? Exatamente. Por isso que eu acho que hoje é um mar aberto total para as academias. Eu acho incrível o tipo de negócio que eles têm, porque hoje talvez a academia seja um dos negócios locais que mais tem visitas. As pessoas falam, pô, Matheus, mas está diminuindo ano a ano. Tudo bem, mas querendo ou não, é o único lugar que as pessoas vão porque querem. E vão lá para fechar, e vão lá para ficar às vezes o dia inteiro, 2, 3 horas, e vão lá de novo, e vão lá de novo. Elas vão visitando, não uma borracharia que é muito esporádico, um barbeiro que você vai uma vez a cada 40 dias, 60 dias. A academia tem visita, pode ter visita todos os dias. Você falando isso, eu acho que é muito interessante, porque os outros negócios já viram isso nas academias, e algumas academias não conseguiram enxergar isso nas próprias academias. Ou seja, quando eu falo isso, por que hoje vários shoppings, vários grandes supermercados estão indo atrás de academias, né, para fazer locação de espaço para eles? Porque são clientes recorrentes, são clientes constantes, que acabam movimentando o restante do prédio de uma forma geral, e isso acaba valorizando o negócio como um todo. E as academias ainda tem algumas que estão adormecidas, que não perceberam o seu real potencial, né? E aí fazer uma campanha efetiva dessa, como você colocou, pelo mês de fevereiro que a gente está tendo um resultado extremamente significativo, né? Aumentando significativamente as vendas, colocou R$600, né? Quantas vendas já foram feitas depois disso, ou seja, um ROAS extraordinário, né? Um ROAS maravilhoso. Aliás, para quem não sabe o que é ROAS, né? Antes se falava muito em ROI, que era retorno sobre o investimento, né? De uma forma geral, você investia, aquilo que retornava para você, a gente chamava isso de ROI, retorno sobre o investimento. ROAS é retorno sobre o anúncio que você faz, né? Então, aí é específico, retorno sobre o anúncio que você faz, né? E aí a gente considera um bom ROAS acima aí de 5, 6, né? Um ROAS maravilhoso, um ROAS acima de 10, 12, 15, né? O que significa isso? Se você investe R$1.000, o ideal é que aquela campanha te trouxesse R$15.000. Aquilo ali você teria um ROAS de 15. Então você investiu 1.000 e aquela campanha te trouxe 15, você teve um ROAS de 15, que aí sim é uma campanha fantástica, é uma campanha com resultado extraordinário. Isso é muito importante identificar isso, porque também o inverso é verdadeiro. Se você coloca ali R$1.000 e só tem um retorno de R$2.000 ali, é um ROAS pequeno, um ROAS que muitas vezes não faz sentido você continuar tendo esse investimento. Talvez você pegue esse mesmo valor e invista em outra coisa, você vai ter muito mais retorno, né, Matheus? Por que é importante você ter esse cálculo final? Porque é legal você entender que ROAS dentro da internet ele é alto mesmo, tá? Porque imagina, pô, toda vez que eu botar R$1.000, botar 2.000, eu vou ficar botando 1.000 toda hora. Só que você tem que entender que é só sobre um anúncio. Você tem custo
tem aluguel, tem funcionário, tem a pessoa lá. Então, por isso que o ROAS, ele é pelo menos 6, 7 seria muito saudável, tá? 6, 7, por exemplo. Botei R$ 600, voltou 3.600, R$ 4.000. Seria algo muito show, porque, sei lá, eu vendi 4 planos anuais com R$ 600. Parabéns, esse é o caminho. Então, Matheus, mas eu fechei o mensal. Aí seu ROAS cai um pouco, porque você tem um processo diferente que vai te dar, mas, por exemplo, pagou o seu tráfego. O que eu quero dizer com isso? Que nos próximos meses você vai ter lucro com aquela pessoa. Mas por isso que você tem que parar para pensar um negócio, tem que planejar muito bem. Desculpa. Por quê? O investimento que você vai fazer não é só para alcançar mais pessoas, é para ter resultado. Tem que pensar no resultado, porque é isso que vai trazer seguridade e até para investir mais, para poder investir em outras coisas, para poder saber que você tem, por exemplo, mais um gatilho para atirar quando você precisar. Legal. E aí, Matheus, para finalizar, uma diferença importante para a galera. Comecei a fazer tráfego pago. Paro de fazer orgânico, ou seja, paro de fazer os posts naturais, paro de fazer aquilo que eu já estou acostumado a fazer, que é o não pago, porque agora eu me dedico, o meu foco agora vai estar no pago. Não. Uma coisa que é real, são duas coisas que você precisa entender. Uma é muito verdade, a outra é muito mentira. A verdade é que quanto mais engajado sua página for, quanto melhor for sua página organicamente, mais barato fica o tráfego, tá? É uma relação meio maluca, mas ela existe. Então, quanto melhor for a sua página, quer dizer que melhor você é para comunicar, provavelmente melhor você vai fazer melhores anúncios, provavelmente as pessoas que vão ver já vão conhecer você, ou se não conhecem, você já tem a fórmula para alcançar elas. Então, quando um bom orgânico é produzido, um bom anúncio ele vai seguir a mesma proporção. Então, deixar de fazer orgânico é ruim por causa disso, porque você não evolui, você não melhora. E também é muito verdade que, eu falei que era muito verdade e muito mentira. São duas verdades, eu vou voltar aqui, são duas grandes verdades. Você precisa continuar com o orgânico, porque o orgânico é o que você tem para mostrar toda semana, todo dia, para poder, às vezes, um orgânico virar anúncio, porque o orgânico foi muito bom. E é importante porque orgânico também é relacionamento. É você construir algo sem precisar pagar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma outra coisa que o pessoal sempre fala, Matheus, comecei a anunciar e minhas curtidas diminuiu. Nossa, o Instagram quer que eu gaste mais. É muito legal escutar isso e eu já estou tanto tempo olhando que eu falo, para mim isso é a maior mentira do mundo, não existe. Por quê? Imagina que ruim o Instagram, que quer ter você lá dentro todo momento, quer que você gaste com ele todo momento, e ele vai te ficar te sabotando. Imagina você gastando 3 meses e vendo que a campanha não deu em nada. Por isso que ele facilita cada vez mais. Eu sei que é difícil olhar os botões, eu sei que mas ele está sempre tentando facilitar para que você tenha resultado. Então, às vezes é só a forma com que você está fazendo, porque ele quer que você tenha resultado para continuar fazendo aquilo. É mais uma verba para ele. E é muito ruim você pensar que, Matheus, eu fiz o tráfego e vai atrapalhar o meu orgânico. Não vai atrapalhar o seu orgânico. Ele vai te ajudar, ele vai te levar para mais pessoas. Se o seu orgânico está ruim, se o seu anúncio está ruim, então é parar para analisar os dois. Você não está falando da maneira correta, você não está falando da forma que é para ser falada, às vezes não está sendo bem gravado, ou bem editado, ou então o áudio está ruim, ou a imagem está ruim, a promessa não está legal, você pode fazer ajustes. Mas dizer que não funciona é aquela coisa. Eu já vi funcionar em muitas academias, eu fico muito feliz, por isso que eu vim aqui falar só sobre tráfego, porque é um mar totalmente aberto para você, mar azul, né? Vai nadar de braçada nele, porque não tem ninguém fazendo isso para você, competindo com vocês, e a Smart não compete com vocês, a Bluefit não compete com vocês, elas só falam de uma coisa, você tem um mar aberto para falar de tantas outras. Então, não caiam nessa de parar de fazer orgânico e também não caiam nessa de que estão investindo, meu orgânico vai mal. Ou você melhora o seu orgânico para ter melhores resultados, ou quer dizer que você não está fazendo bem feito. É simples. E é uma coisa até nossa, pô. Tem meses que a gente não vai bem no orgânico e eu tenho que... Pô, tem coisa para ser melhorada, assim. Eu não vou culpar o tráfego, não tem nada a ver. Matheus, posso fazer um combinado com você aqui, a gente poder fazer um episódio só para falar de conteúdo? Porque a gente falou bastante Claro. de estratégia, agora você está entrando nesse ponto, mas eu acredito que vale a pena a gente trazer um episódio inteiro aqui falando sobre o conteúdo, né, da internet, o que a gente pode trazer de conteúdo rico, né, para de fato ser efetivo
no orgânico ou até mesmo no pago, mas para que daí possa gerar maior engajamento e, principalmente, no final das contas, melhor resultado. Posso fazer esse acordo com você? A gente fazer um episódio só de conteúdo aqui? Claro, claro. É uma coisa que... Uma coisa leva a outra, né? É impossível não falar dos dois. Acho que seria ótimo. Tô dentro. Show de bola. Matheus, último recado aí para a galera que quer entender de tráfego pago, para deixar aqui uma última mensagem para a galera aí que trabalha e quer trabalhar com tráfego pago e agora, depois dessa 1 hora com a gente aqui, conseguiu entender que precisa trabalhar com tráfego pago. Então, a última mensagem para essa galera é para deixar uma mensagem para impulsionar todo mundo, já que a gente está falando tanto de tráfego pago, impulsionar todo mundo. Bom, vou tentar ser breve, mas tráfego é algo muito bom quando muito bem trabalhado. É uma oportunidade que, se bem feita, você com certeza vai ter resultado. Que se precisar de ajuda, só levantar a mão, a GAP aqui está para ajudar. Vocês quiserem entender um pouco mais sobre tráfego, estamos à disposição para ensinar, tá? Mas outra coisa, tem conteúdo gratuito para você quiser fazer, tem lá para buscar. Então, se você está parando para ouvir a gente, eu acho que tenho certeza que você vai correr atrás disso. E se precisar de ajuda, a gente está aqui. Então, meu recado final temos uma grande oportunidade, é um mercado pouco explorado, tá? É um mercado com muita possibilidade e que, se for bem feito, eu tenho certeza que você vai ter um espaço gigantesco para influenciar as pessoas. Porque eu acredito muito que se toda academia fizesse um mínimo de tráfego pago, por exemplo, os R$400 por mês, em vez de falar de preço, falasse sobre saúde, a gente, às vezes, não alcançaria o Brasil inteiro, mas se juntasse uma galera, a gente ia provar que para você melhorar de vida não é só uma cirurgia plástica, não é só um quiroprata, não falando da profissão. Eu estou falando de que a gente movimenta o mercado para uma região de que, olha, para você melhorar, você pode ir para a academia, e é muito mais barato e é um custo-benefício gigantesco. Mas eu preciso estar falando isso. E o orgânico muitas vezes não chega para todo mundo. Então, um tráfego pago com todo mundo falando sobre isso, sobre saúde, sobre bem-estar, isso tem uma capacidade de mudar muitas realidades. Então, invistam e ajudem o mercado. Show de bola. Matheus, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado de estar aqui com a gente. É isso aí, fica esse acordo já de você estar voltando num próximo episódio. Tamo dentro. A gente está falando aí sobre conteúdo, né, nas redes e trazendo conteúdo rico para a galera poder gerar um maior engajamento. Beleza? Sim. Tem um conteúdo só para academias aqui. Eu tô especialista em conteúdo para academia. Acho que vai ser bem legal a gente falar sobre isso. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, tamo junto. É isso aí, galera. Primeiro eu quero saber se você gostou, assim como eu. Gostei muito desse conteúdo. Então, se você gostou, deixe o seu comentário aqui pra gente. É isso aí, é muito importante para nós entendermos se você está entendendo o nosso projeto, se você está comprando o nosso projeto aqui, que nada mais é do que trazer conteúdo para você para melhorar a sua performance. Então, deixa o seu comentário aqui. Não esquece, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, dá um like no nosso canal para você poder garantir. Clica naquele sininho, né, para estar podendo aparecer os nossos conteúdos diariamente para você. Todos os dias a gente tem postado coisas aqui, conteúdo rico para poder melhorar a sua performance no seu dia a dia, tá? Então compartilha com o máximo de pessoas possíveis, deixe seu comentário, aquele conteúdo que você quiser que a gente traga aqui que ainda não foi abordado, estamos aqui para poder escutar a sua necessidade. E nos esperamos no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!